realmente foi muito bom, muita coisa boa para acontecer. Marcos capítulo 10, você já encontrou? Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje. Aí você pode usar a sua versão, me acompanhar ou apenas ouvir o texto. A partir do verso número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Amém? Que o Senhor assim abençoe a leitura da sua palavra. Onde estão as crianças da nossa igreja? Onde elas estão? Cadê? É isso aqui, olha. Ali tem uma turma que já não é mais tão criança, né? Já estão saindo aí da infância, já entrando na pré-adolescência e já fica naquela crise de não gostar de ser chamado de criança, né? Cadê a minha filha? Ah, tá com a Fernanda, não está com o celular na mão não, né? Não, se tiver pode tirar, porque ela sabe que não pode brincar com o celular na hora do culto. Isso é uma norma nossa, quando ela está sentada comigo, ela não brinca no celular, então se espertamente ela saiu daqui para sentar com alguém que não sabe dessa nossa regra, agora a igreja toda já está sabendo. Né? Irmãos, a gente vai falar sobre crianças hoje, sabe? Não era essa a introdução da mensagem não, mas acabou sendo. Um dos problemas que a gente tem é tentar ensinar as coisas quando o filho já está na adolescência. E aí você briga com um adolescente porque ele está mexendo no celular, né, na hora do culto, mas ele passou a infância toda mexendo no celular na hora do culto. E aí quando ele chega na adolescência, você quer tirar aquilo dele. Ou seja, você permite que a criança faça uma série de coisas, porque você pensa, é criança, não tem nada demais. Aí quando chega na adolescência, você quer tirar aquilo. E aí não dá mais para tirar, ou dá trabalho para tirar, né? Então a gente aproveita já a introdução da mensagem para falar isso. Mas as crianças, elas são levadas a Jesus. O texto conta que Jesus está ali curando pessoas, tocando nas pessoas, abençoando pessoas, ou seja, como sempre cercado de uma multidão de pessoas, e de repente algumas pessoas, provavelmente algumas mães, começam a se aproximar de Jesus com as suas crianças, pedindo a Ele que toque aquelas crianças, que abençoe aquelas crianças, que estenda a mão para aquelas crianças. Quando a gente pensa em criança, a gente pensa em futuro. Quando a gente pensa em criança, a gente pensa em algo delicado, né? Mas sejamos sinceros, em vários momentos, o nosso olhar para a criança é o olhar de que essa criança está atrapalhando. Sejamos sinceros. Você está numa reunião de família, conversando, né? E aí de repente aparece aquela criancinha lá, pai, mãe, eu sei, tá, filho, espera um pouquinho, o papai está terminando a conversa aqui. Assim? Aí você termina a conversa, porque ela não sabia que você estava naquela conversa importante, na hora que você ia entrar naquele assunto, e ela invade, ela cruza com você e ela atrapalha. Você está em casa, querendo assistir aquele programa da televisão,
e aí a criança começa a sentar do seu lado e querer mudar o canal, botar o canal naquele desenho, está na hora daquele desenho, e aí ela insiste até que você, que é um pai muito firme, desiste e coloca no canal do desenho e não vê o jogo se você só tem uma TV na sua casa, ou vai para o seu celular para tentar assistir lá, se o seu celular pega a TV. Ou seja, a gente é muito parecido com os discípulos. Quando as pessoas estão trazendo aquelas crianças até Jesus, qual é a atitude dos discípulos? Repreender. Ó, mãe, espera um pouquinho que Jesus está ocupado. Ou seja, estar ocupado significa não tenho como atender essa criança, porque atender a criança não faz parte da ocupação de Jesus na cabeça dos discípulos. Cuidar da criança, abençoar a criança, estar junto com as crianças, ter tempo para a criança, não está no planejamento estratégico de Jesus, segundo os discípulos. Será que muitas vezes é dessa maneira que a gente olha para as crianças também? E por acaso isso não foi combinado, hoje não tem culto infantil, e aí talvez isso já tenha causado algum tipo de estresse em você, pai e mãe, né? Não acredito, não tem culto infantil, e eu vou ter que ficar com meu filho hoje, né? Com minha filha hoje. Gente, e agora? Ou talvez você que não tem filho, não tem filha, pensou, não acredito, não tem culto infantil, daqui a pouco vai passar alguém correndo aqui, ainda botaram essa câmera aí, pronto, no caminho, pronto, duvido que essa câmera vai ficar aí por muito tempo, vai passar alguém ali, vai jogar esse negócio longe. Será que isso passou pela sua cabeça? Aonde estão as tias do culto infantil? Por que não vai ter culto infantil? Será que isso passou pela sua cabeça? Pois é. Essa é a nossa realidade, essa nós somos. E infelizmente é dessa maneira que nós temos olhado para as nossas crianças. E nós pais ficamos incomodados, e você que talvez ainda não seja pai nem mãe, fica incomodado. Crianças não trabalham, crianças são inquietas, crianças não ficam sentadas, concentradas, assistindo ou ouvindo uma palavra por mais de 30 segundos. Crianças não contribuem, e aí a gente pensa, vai investir em criança é caro, tudo para criança é muito caro, e no final a gente não tem retorno nenhum, nem financeiro, nem da dízimo elas não dão, nem ofertar elas não ofertam, né? Alguém pode pensar assim. Crianças não contribuem. E aí? Só trabalho, só despesa, nada de receita. Será que eram esses os pensamentos daqueles discípulos? Será que são esses os nossos pensamentos quando a gente olha para as crianças que se aproximam da igreja, que vêm para a igreja? Mas o nosso referencial não são os discípulos. A gente não está aqui para aprender exclusivamente desse texto com os discípulos. Mas a temática que eu tenho trabalhado aqui, eu tenho certeza que você se lembra, é amar com... É possível. Amar com o amor de Jesus é possível. Amar com o amor de Jesus significa olhar com o olhar de Jesus. Significa ter Jesus como referencial. Significa ter a atitude de Jesus em relação às coisas, em relação às pessoas, como referencial. Ou seja, é olhar para Jesus e ver o que ele está fazendo, qual é a atitude dele, qual é o comportamento dele, o que ele está tentando ensinar, como eu devo imitá-lo. E aí nós já vimos a atitude de Jesus em relação a uma mulher, já vimos a atitude de Jesus em relação a um cobrador de impostos, já vimos a atitude de Jesus em relação a um soldado romano que expressa a fé, mas é um não judeu. Ou seja, nós estamos vendo a atitude de Jesus em relação às pessoas, e agora olhamos para a atitude de Jesus em relação às crianças. E qual é a atitude de Jesus quando ele vê aquelas crianças sendo impedidas de chegar até ele? Ele repreende
os adultos e não as crianças. Jesus diz, verso 14: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Ou seja, os discípulos, achando que estão contribuindo com Jesus, ajudando a Jesus, dizem: olha, separa essas criancinhas para lá, deixa essas criancinhas para lá, porque Jesus está falando ali, está ocupado. Criança atrapalha. Mas a postura de Jesus qual é? Deixem que essas crianças venham. Pedro, dá licença. Tiago, chega um pouquinho para cá. Peraí. Deixa ele passar. Deixa elas passarem. A atitude de Jesus é inversa. A atitude de Jesus é: venha. A atitude de Jesus é: eu acolho. A atitude de Jesus é: deixa eu tocar nessas crianças, deixa eu abençoar essas crianças, deixa eu mostrar para essas crianças que eu sou Jesus. Elas precisam de mim, elas precisam do meu toque. Então deixa as crianças virem. E mais, Jesus dá um ensinamento dizendo: olha, das tais é o reino dos céus, e quem não for como essa criança não vai entrar no reino dos céus. A atitude de Jesus não é uma atitude egoísta. Jesus não tem interesse naquilo que aquele adulto pode dar para ele, mas ele sabe o valor de cuidar, de tocar e de abençoar uma criança. E aqui a gente precisa aprender e entender o valor de tocar, de abençoar, de cuidar de uma criança. Irmãos, vamos pensar rapidinho na realidade que nós temos vivido em relação às nossas crianças. Porque o que tem acontecido, infelizmente, é que nessa onda de precisar ter tantas coisas, de tanto trabalho e de tantas necessidades, nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Nós estamos terceirizando o cuidado das nossas crianças. E a gente precisa repensar isso. E a gente precisa refletir sobre isso. Porque é difícil sim. Dá trabalho sim. Mas se você não fizer, como é que a outra pessoa está fazendo? Se não é você que está junto daquela criança, educando, ensinando, orientando, o que será que as outras pessoas estão fazendo? A palavra de Deus é muito sábia quando diz: instrui a criança, como é que está escrito lá? No caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você acredita nisso? De verdade? Instrui a criança, ou seja, você acredita que o ensinamento que você passa para uma criança, ele é um ensinamento que vai ficar marcado na vida daquela criança e ela não vai se desviar daquele ensinamento? Se você investe tempo naquela criança, ela vai fazer aquilo. Se você forma naquela criança um hábito, ela vai fazer aquilo para o resto da vida. Você acredita nisso? Porque isso é uma realidade. E é por isso que o governo de países que têm um interesse no desenvolvimento, ele investe na criança. Porque ele não olha para o imediato, ele não olha para o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Mas ele sabe que se ele inculcar, na cabeça de uma criança uma realidade como verdade, ele vai levar aquilo como verdade para a adolescência e para a idade adulta, e vai ser muito difícil de tirar dele aquela verdade. Se você forma um hábito na vida da criança, ela carrega aquele hábito para a vida toda. E infelizmente, às vezes a gente quer justificar na vida da criança, ou ensinar, ou explicar muito, quando na verdade na vida da criança não é o tempo de explicar muito, é o tempo de ensinar, é o tempo de instruir. Você quer ver uma coisa? Eu pergunto para você que já é adulto aqui: você escova os dentes todos os dias? Todo mundo aqui escova o dente todo dia? Vou fazer a propaganda aí para os dentistas. Você escova o dente todos os dias?
Escova? Que bom, né? Que bom. Sua mãe precisa ligar para você para perguntar, vem cá, escovou o dente? Não liga. Sua mãe, Lúcio, já escovou o dente? Já saindo de casa. Escovou o dente, meu filho? Não precisa mais fazer isso. Por quê? Porque ela formou esse hábito em você quando você era criança. Quando era criança, sim. Ela deve ter falado muitas vezes para você: já escovou o dente? Já escovou o dente? Não esquece de escovar o dente. Não é assim? Muitas vezes. Até que chegou um momento em que não precisa mais falar. Por quê? Aquilo já entrou em você. Mesmo sem você entender o porquê de ter que escovar o dente. Se eu perguntar para minha filha por que tem que escovar o dente, ela não vai saber responder, provavelmente. Ou ela vai dar uma resposta muito diferente, né, da resposta que você vai dar para o adulto. Mas uma coisa é certa, ela escova os dentes e se talvez a gente esquecer, talvez ela mesma já diga: ih, não escoveu o dente, e vai correr para escovar. Porque ela formou um hábito. Você ora com seu filho antes de dormir? Você ora com seu filho todos os dias antes de dormir? Porque se você fizer isso durante o período, o dia que você esquecer de orar com ele antes de dormir, o que vai acontecer? Mamãe, a gente não orou hoje. Não é assim? Mamãe, a gente tem que orar. Por quê? Porque ela entende o poder da oração. Não, porque você formou nela um hábito. Você instruiu, você orientou, você inculcou aquilo na cabeça daquela criança. Meus irmãos, os terroristas fazem isso com as crianças. Porque eles sabem que se ele forma aquilo na cabeça daquela criança, ela não vai nem perguntar por que tem que fazer, ela vai fazer, porque ela cresceu com aquilo. E é aí que nós estamos falhando. E é aí que nós estamos perdendo lugar. E é aí que a gente está perdendo espaço. E é aí que a gente tem que voltar e olhar para o exemplo de Jesus e reconhecer o que Jesus está fazendo. Jesus está investindo tempo, Jesus está investindo momento, Jesus está valorizando a criança. Deixem que elas venham a mim. Irmãos, é uma realidade. As nossas crianças estão expostas à violência. As nossas crianças estão expostas à pornografia. As nossas crianças estão expostas à TV, na internet, na escola, na rua, a drogas, a sujeira. E talvez você ainda olhe para o seu filhinho com um olhar tão inocente, tão simples. Mas lá na rua já tem alguém ensinando tantas coisas para ele, no momento em que você não está perto, que você nem imagina que ele já está aprendendo. Pastor, mas ele não tem consciência do que é a droga. Pastor, mas essa palavra que você usou, pornografia, não faz sentido na cabeça de uma criança. Pastor, mas é pequeno demais. Escovar o dente faz sentido? Não, mas ele escova, porque ele está formando um hábito. Provavelmente ele faça muitas coisas, ela faça muitas coisas que não faz sentido. Mas o que está sendo formado? Um hábito. Você é o responsável por aquilo que você quer que ele aprenda. Então a gente precisa ter tempo para isso. Então a gente precisa valorizar isso. Então a gente precisa estar junto. Sabe por quê, meu irmão? Porque depois vai ser tarde demais. Você sabe o que o seu filho assiste na televisão? Você senta com ele para assistir desenho animado? Você sabe o que os desenhos animados que ele assiste estão passando? Está ensinando? Que valores estão sendo passados ali? Ah, pastor, você está ficando neurótico. Não estou ficando neurótico não, só estou perguntando se você sabe. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Eu não sei. Eu só estou perguntando se você sabe. Como pai.
Você senta com seu filho no final do dia e pergunta: e aí, como é que foi lá na escola? Como é que foi lá na creche? O que você aprendeu? E aí, conta para a mamãe. E aí, conta para o papai. Você faz isso? Porque se você não souber, com certeza ele passou o dia inteiro, se está numa escola integral, como é o caso da minha filha, ela passou o dia inteiro fazendo alguma coisa. Eu falo, ela não ficou dormindo o dia inteiro, ela não ficou comendo o dia inteiro, ou seja, coisas foram ensinadas, valores foram passados. Então você precisa saber. Porque talvez algumas coisas que ensinaram você vai dizer assim: isso aí não tem nada a ver, não tem nada demais. Mas talvez alguma coisa que está sendo ensinada você vai olhar e dizer assim: eu não queria que minha filha aprendesse isso. Ou se ela já está tendo contato com isso, eu preciso dizer o que eu penso a respeito disso. Porque não tem como impedir. Né? Você vai, não, minha filha não assiste televisão, meu filho não vê, não toca no celular. Meu filho, não tem como impedir, você não passa o dia inteiro com ele, você não passa o dia inteiro com ela. Então você precisa o quê? Estar junto. Você precisa tocar, você precisa abençoar, você precisa estar no mundo dela, você precisa inculcar aquilo que você tem como verdade, porque é seu filho, porque é sua filha, porque é sua responsabilidade. E infelizmente, muita gente vai dar opinião a você, daquilo que deve fazer, de como deve fazer, de qual escola deve ir, de que se você é careta ou vai usar uma outra gíria, vai dizer assim, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver para quem? A responsabilidade é de quem? O filho é de quem? Né? Ou seja, cabe a você escolher isso. E para fazer isso você vai precisar de tempo. Vai precisar de tempo. Pastor, mas a responsabilidade é só dos pais, pastor? Só dos pais, pastor? Claro que não. Porque senão você que não é pai, está tranquilo, né? Está bem que eu não tenho filho. Fez assim, ó Jesus, obrigado, você está vendo aí? Tomara que ela esteja ouvindo bem essa mensagem. Está vendo aí? Quando eu falo que não é para ter filho, é por causa dessas coisas. Olha o problema, olha o trabalho que dá. Né? Aí eu pergunto a você: quantas dessas crianças eram filhos de Jesus? Nenhuma, né? Nenhuma delas era filha de Jesus. E quem é o nosso referencial? É Jesus. Então a responsabilidade de cuidar, a responsabilidade de tocar, a responsabilidade de abençoar é só dos pais? Não. É da igreja. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos assumir essa responsabilidade. E nós temos a oportunidade em estar com crianças que algumas na nossa igreja vêm para a igreja e o pai e a mãe não são daqui. E aí? E os pais deles não estão aqui ouvindo essa palavra. E aí? Quem vai abençoá-las? Quem vai tocá-las? Quem vai ser para essa criança, vai ensinar para essa criança os valores que nós acreditamos na palavra de Deus? Quem tem essa responsabilidade? A igreja. Quem vai amar essa criança que talvez não receba o amor dentro de casa? Eu e você. Nós precisamos tocar a vida dessas crianças. Nós precisamos olhar para essas crianças com esse mesmo olhar de amor que Jesus olha. Nós precisamos permitir que elas cheguem e não impedir que elas cheguem da mesma maneira como Jesus fez e não como os discípulos fizeram. Você está entendendo? Ou seja, não é responsabilidade só de papai e mamãe, não. É sua responsabilidade como representante de Cristo, como cristão. E mais, talvez aqui na igreja seja a oportunidade para aqueles que não são pais, para aqueles que não são mães, de fazer isso. Porque o pai tem que cumprir esse papel em casa, sim. Mas na igreja, talvez seja a sua oportunidade de cumprir esse papel. E talvez seria muito mais simples para você fazer isso aqui. Você já reparou quando eu chamo as crianças e boto elas sentadas aqui junto comigo, aqui na frente? Elas ficam aqui.
tranquilas, quietas, cantando, rindo, do jeito delas aqui. De repente, se ela tivesse sentado perto da mãe, ela ia estar zoando, ela ia estar arriscando, ela ia estar chamando a atenção, ela ia estar puxando, ela ia estar fazendo tudo aquilo que ela faz sempre com a mãe. Mas como ela está com você, que não é a mãe, não é o pai, de repente ela fica ali um pouquinho mais tranquilinha com você. Então chama para si essa responsabilidade. Cumpre você também esse papel de olhar para as crianças, de tocar as crianças e de abençoar as crianças. E eu vou além, irmãos, eu vou além. Sexta-feira eu estava aqui no Vital Brasil, no culto à tarde, na hora do almoço, que eu prego lá, e uma irmã de lá falou de um abrigo para crianças e adolescentes que tem aqui perto. E eu falei assim, Deus está falando comigo isso, porque eu vou pregar sobre isso no domingo, e ela me falou desse abrigo, que eles estão levantando alimentos, então eu falei, vou lá. E assim eu fiz, peguei meu carro e fui a esse abrigo, que é bem aqui perto. Cheguei lá, vi uma situação muito difícil, e não tinham só crianças, tinham idosos também, e algumas meninas, e uma menina de aparência de uns 13 anos, né, exagerando na aparência, talvez isso chegue a 11, 12 anos, já com uma criancinha no colo de 2 meses, 2 ou 3 meses, se não me lembro bem. Eu fiquei olhando aquela situação, pensei assim, gente, essas crianças estão à nossa volta, essas crianças estão pertinho da gente. E o que será que nós estamos fazendo? Nós que somos a igreja do Senhor Jesus, por essas crianças que estão aqui pertinho da gente. Aí estava lá no culto, no instituto, e aí o guarda trouxe para mim um jornal. E aqui, pastor, você está falando aí? Eu estou lendo aqui, dá uma olhada nessa reportagem, um jornal dessa semana, que falava de um caso de um avô que molestava um neto. E por acaso um tio acabou chegando na hora lá, e aí, enfim, viu, e aí ele estava fugido, estava preso, aquele avô, não estou falando de um estranho, não estou falando de uma pessoa na rua, estou falando da própria família, que molestava aquela criança. E essas coisas acontecem no ambiente da família mesmo, na maioria dos casos, não é com estranhos não. Como nós estamos abençoando, tocando as crianças que estão à nossa volta, perto de nós, junto de nós. Crianças que estão expostas a realidades que não deveriam ser a realidade delas, mas elas estão expostas. Como nós estamos abençoando essas pessoas, essas crianças, e amando essas crianças. Deus tem tocado no meu coração para que nós mais e mais sejamos uma igreja relevante aqui nesse bairro. E essa igreja só vai ser relevante nesse bairro quando eu e você aprendermos a olhar para esse bairro, para as pessoas daqui, com o olhar de Jesus. Será que o ministério infantil da nossa igreja precisa de ajuda? Hoje não teve culto infantil. Por que será que não teve? Será que faltam pessoas para servir as crianças? Pastor, mas eu passo a semana toda trabalhando, ocupado. Domingo eu venho aqui para receber, eu venho aqui para adorar. É o único dia que eu tenho para chegar, para cantar a equipe de louvor, né? Poxa, que maravilha! Abraça-me, ó Senhor, eu venho para cá para isso. Mas você está dizendo para eu deixar de ter esse momento para ficar lá atrás com as crianças? Pastor, aí eu preciso recarregar as minhas baterias, eu preciso, ter aqui esse momento de culto tão bom, tão maravilhoso. Mas
mas alguém tem que ficar lá com as crianças. Será que essa pessoa não é você? Homens, onde estão os homens? Não, pastor, o senhor está enganado. Trabalho com criança é trabalho para as tias, não é assim? As tias. Eu lembro, pastor, quando eu era pequenininho lá na igreja, no meu caso era a tia Rosângela, né? Tia Rosângela, tia Rosimar, tia Bete, tia. Será que a nossa sociedade, pensa no que eu vou dizer, é uma sociedade marcada pela ausência de homens? Será que alguns dos problemas da nossa sociedade são problemas porque não temos homens desempenhando o papel de homem na família? Quantas mães solteiras têm que desempenhar o papel de pai e mãe na nossa sociedade? Quantas você conhece? Mães solteiras. Será que a presença de um pai não faz falta na vida dessa criança? De um pai presente, de um pai que está no dia a dia, de um pai que senta, e aí, como é que foi? O que você fez hoje? Senta aqui, vamos conversar. Será que isso não faz falta na nossa sociedade? Será que você, como igreja do Senhor, não pode ser aquele que vai ajudar a suprir essa falta na vida dessa criança, mesmo que seja por alguns minutos, ou seja, por 30, 40 minutos em que você está ali e ela pode ver um homem sentado junto com ela, orientando, cuidando, abraçando, ensinando, e ela vai vir. Isso não é papel só das tias, não, tem um tio aqui também. Será que isso pode fazer diferença? Meus irmãos, eu não tenho dúvidas do quanto isso pode fazer diferença na vida de uma criança. E de repente Deus está chamando você, e você está aí nessa de que isso aí é coisinha de menina, isso aí é coisinha das tias. E Jesus é homem, está falando o quê? Deixem vir a mim as crianças, para que eu as abençoe, para que eu toque nelas, não as impeçam de vir. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Temos muitos desafios, não dá para todo mundo fazer tudo, mas eu tenho certeza de que quando investimos nas crianças, estamos cumprindo a ordem de Jesus. Seremos uma igreja forte, podemos mudar a história dessa sociedade se amarmos as nossas crianças como Jesus as amou, se tocarmos as nossas crianças como Jesus as tocou, se nos importarmos e se investirmos nas crianças, e não só nas crianças que são os nossos filhos, mas nas crianças que estão à nossa volta, como Jesus investiu. Eu creio nisso. E se Deus está chamando você para esse trabalho, ouça e responda. Pastor, mas eu já faço isso, mas eu já faço aquilo. Entenda. Talvez tenha muita gente para fazer o que você está fazendo e ninguém para fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso Deus está chamando você, dizendo: olha, eles estão ali. Aquelas crianças estão ali. Elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser orientadas. E essa palavra é com você e você já sabe disso. E aí? Você vai cumprir o seu ministério? Você vai cumprir o seu chamado? Você vai fazer o que eu fiz? Ou você vai continuar pensando em você mesmo? Eu quero orar nesse momento. Quero convidar você a orar também. Quero convidar você na sua oração a dar resposta a Jesus. Dê uma resposta se Ele fala com você.
Pai, em nome de Jesus, nós choramos e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Sabemos que lidar com as crianças é difícil, é um desafio, encontrar tempo para elas, mas nós encontramos tempo para aquilo que consideramos importante. E elas são importantes. Eram importantes para o Senhor Jesus. São importantes para nós. Pai, se o Senhor está tocando o coração de alguém para que te sirva nessa área, nesse ministério, quanta coisa precisa ser feita. Não só com as crianças da nossa igreja, mas com as crianças do nosso bairro, as crianças que nos cercam, expostas a tanta violência, a tantas coisas ruins, e muitas vezes somos nós que deveríamos estar mostrando a elas a mensagem de amor que o Senhor nos deu, e estamos negligenciando isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E que possamos aceitar esse desafio. Ó Deus, eu quero clamar ao Senhor pela vida dos pais que estão aqui presentes. Pais que têm essa responsabilidade ainda maior de estarem no dia a dia dos seus filhos. Ó Deus, se as famílias têm enfrentado alguma dificuldade, se existe algum pai que tem estado distante do filho por algum motivo, em nome de Jesus, que tenha sido despertado nessa noite para estar perto, para aproveitar a oportunidade enquanto é criança, porque depois, quando crescer, tudo fica mais difícil. Ó Deus, não permita que nós negligenciemos esse tempo com os nossos filhos, com as nossas crianças, mas que as amemos, que possamos abençoá-las como o Senhor Jesus fez, porque é disso que elas precisam. Usa-nos, Senhor, e aqueles que estão fazendo essa oração de maneira ainda mais especial, que o Senhor atenda a essa resposta e que a atitude deles possa ser uma atitude diferente a partir de agora em relação às nossas crianças, em relação às crianças de um modo geral. Usa-nos, Senhor. É o que nós choramos. Em nome de Jesus. Amém. Que você mude a sua atitude, que você